prazer é poder estar aqui com você, entrando em sua casa, trazendo o programa Palavras de Vida, um programa da Igreja Presbiteriana de Guarapuava. É uma alegria, realmente, estarmos aqui para trazer o amor de Deus, a Palavra de Deus, trazemos a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo à sua vida e a toda a sua família. Pretendemos estar aqui com você todas as quintas-feiras, às 20h30 e também aos sábados, ao meio-dia. Queremos trazer assim esta palavra que mudou a nossa vida, tem mudado a vida de tanta gente, para que também alcance a sua vida e seja uma bênção na sua vida esta palavra. Eu quero dizer para você que Jesus foi e continua sendo a pessoa mais maravilhosa que já existiu. Nunca houve e nunca haverá ninguém como Jesus. Grandes homens já passaram pela terra, estadistas, religiosos, políticos, cientistas, mas Jesus é único. Jesus jamais tratou o ser humano como um objeto, um número, uma oportunidade, massa de manipulação ou de interesses escusos. Jesus veio a este mundo para revelar o quanto Deus se importa, o quanto Deus ama e quer transformar, mesmo aqueles com quem ninguém se importa. Jesus está olhando para todos aqueles que estão sofrendo, estão buscando um motivo de esperança, uma razão para viver. Aqueles que a Ele recorrem, com toda certeza, poderão encontrar a face de um Deus cheio de amor. Eu quero compartilhar com você a palavra de Deus, um texto que se encontra no Evangelho de Mateus, no capítulo 8, os versículos 1 a 4, de uma pessoa que teve um encontro maravilhoso com Jesus. E esse encontro foi um encontro transformador. Eu quero compartilhar então com você esse texto que trata desse encontro com Jesus de um leproso. A palavra de Deus diz assim: Ora, descendo Jesus do monte, grandes multidões o seguiram. E eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Quero, fica limpo. E imediatamente ele ficou limpo de sua lepra. Disse-lhe então Jesus: Olha, não o digas a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e faze a oferta que Moisés ordenou para servir de testemunho ao povo. Quando eu olho para esse texto da palavra de Deus, e a gente conhece um pouco do contexto do que era, na realidade, a vida de um leproso, a situação que um leproso vivia naqueles dias, era uma situação muito triste, sem esperança, sem expectativas de futuro. Uma pessoa que vivia realmente numa situação muito delicada, muito complicada. Porque a lepra era uma doença contagiosa. E por causa desse contágio da lepra, as pessoas que contraíam esta doença acabavam sendo isoladas da sociedade, iam viver em lugares totalmente isolados. E estas pessoas, então, elas se sentiam impuras, porque a lepra causava feridas, manchas, uma situação tão asquerosa no corpo da pessoa, que quem visse um leproso via uma pessoa como se fosse uma pessoa nojenta, uma pessoa repulsiva. Então, o leproso era uma pessoa que era colocado de lado, à margem na sociedade e numa situação de profunda miséria como ser humano. E a situação era tão difícil para o leproso que a Bíblia Sagrada diz no livro de Levítico que o leproso, quando ele vinha para a cidade por alguma necessidade, ele tinha que vir gritando, batendo em seu próprio corpo e dizendo: imundo, imundo, para mostrar que ele estava chegando, a fim de que todas as pessoas que estavam no local por onde ele fosse passar pudessem se retirar. Era uma situação muito triste, a situação em que vivia o leproso. Por isso, a Bíblia, ela aponta a lepra como
a figura maior daquilo que simboliza o pecado na vida do ser humano. O pecado também, ele nos torna repulsivos aos olhos de Deus. A Bíblia Sagrada diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. De tal maneira que Deus não pode nos ouvir por causa dos nossos pecados. Era uma situação tão terrível, a situação em que o pecado deixou o ser humano totalmente separado da misericórdia, da graça de Deus. Não havia possibilidade para que o ser humano pudesse mudar esta situação. E a Bíblia Sagrada diz que todos nós nos encontrávamos na mesma situação, ou nos encontramos na mesma situação que esse leproso se encontrava. Porque a Bíblia Sagrada diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos são pecadores. Eu e você somos pecadores. Carecemos desse amor, dessa graça de Deus na nossa vida. Se Deus não derramasse sobre nós a sua graça, se Deus não olhasse para nós com seu profundo amor e misericórdia e não tomasse uma providência para a nossa vida, não haveria possibilidade de nós nos vermos livres da miséria em que o pecado nos colocou. Essa era a situação daquele leproso, essa é a situação de todos aqueles que ainda não foram alcançados com a graça e a misericórdia de Deus. Mas Jesus Cristo veio. Jesus Cristo estava passando por aquele lugar naquele dia. E aquele leproso, ele soube que Jesus estava passando por ali. E ele vence os seus medos, vence todos os obstáculos possíveis que o impediam de chegar até Jesus. E ele se lança aos pés de Jesus, ele pede a misericórdia de Jesus, ele adora Jesus e ele pede na sua miséria, ele busca a graça de Deus e pede: Senhor, se tu quiseres, tu podes me purificar. Queridos, essa é a razão de nós trazermos esta mensagem ao seu coração. Há um Deus, existe um Deus, o único Deus verdadeiro, um Deus cheio de graça e de misericórdia, um Deus cheio de amor, que enviou o seu único Filho, o Senhor Jesus Cristo, a este mundo. A Bíblia Sagrada diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Assim como Jesus veio para aquele leproso, Jesus também veio para você. Assim como aquele leproso que foi até Jesus reconhecendo o seu estado de miséria, o seu estado de uma situação tão difícil, tão degradante, que ele mesmo não tinha condições de mudar. Ele foi até aquele que era o único que podia mudar a sua vida, purificar a sua vida da sua lepra. Eu quero dizer para você que se hoje também você for até Jesus, seja o estado em que você estiver, não importa o pecado que você tenha cometido, não importa a miséria em que você se encontra, não importa a desgraça em que você se colocou por causa dos seus pecados, eu quero dizer que se você for até Jesus, com a mesma humildade que aquele leproso foi até o Senhor Jesus Cristo, e com a mesma humildade você reconhecer que é um pecador, como aquele leproso que não tinha como não admitir a sua própria lepra, a sua própria enfermidade, se você for hoje até Jesus, nesse instante, se você ouvir a voz do Senhor Jesus, e se você for até o Senhor Jesus, e se humilhar na presença dEle, e buscá-lo de todo o seu coração, você pode ter certeza que você vai encontrar um Deus cheio de graça, de misericórdia,